Vamos para mais uma audioaula e hoje nós vamos falar sobre o livro de Josué. O local que acontece a história que se passa no livro de Josué é Canaã, a terra prometida. O tema do livro é a conquista e divisão da terra prometida. O livro de Josué é a continuação do livro de Deuteronômio e dá início à segunda divisão do Antigo Testamento, que são os livros históricos. Este livro conta a história da entrada, conquista, possessão e repartição da terra prometida de Canaã pelos israelitas sob a liderança de Josué. Ele também demonstra a fidelidade de Deus em cumprir as promessas que tinha feito a Abraão e a sua descendência. Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e os levou até a divisa da terra prometida. Josué os fez entrar e possuí-la. Moisés os conduziu para fora do Egito. Josué para dentro de Canaã. Moisés representa a lei, Josué a graça. O que Moisés começou, Josué terminou. Josué é o personagem principal de todo o livro, e todo o livro cobre sua carreira. Ele sempre esteve junto a Moisés, era seu servidor. Subiu com este ao Monte Sinai, lá em Êxodo 24, e estava constantemente na tenda de consagração. Também foi capitão do exército de Israel contra os amalequitas e um dos 12 líderes eleitos para espiar a terra prometida, lá em Números 13. Josué possuía uma fé muito grande e inabalável, quanto um caráter irrepreensível. Por isso, foi escolhido por Deus para suceder Moisés na liderança do povo de Israel e tomar posse das promessas de Deus. Josué foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Na verdade, seu nome, no hebraico, traduzido para o grego, significa literalmente Jesus. Eventos marcantes no livro de Josué. A história de Raabe, a prostituta, que acolheu os espias de Israel e foi salva com toda a sua família da destruição. Isso a gente vê entre os capítulos 2 e capítulo 6 do livro de Josué. A travessia do Rio Jordão a pé enxuto. Isso a gente vê no capítulo 3 do livro de Josué. A queda das muralhas de Jericó. Isso a gente vê no capítulo 6 do livro de Josué. O pecado de Acã. Isso a gente vê no capítulo 7. O sol e a lua são detidos por quase um dia inteiro para que Josué vencesse a batalha contra os amorreus. Isso a gente vê no capítulo 10. O livro de Josué está repleto de lições espirituais e pode ser comparado ao livro de Atos no Novo Testamento, em que o Espírito Santo conduziu a igreja à possessão do que Cristo conquistou na cruz. Este livro nos ensina que para termos uma vida cristã vitoriosa, são necessárias 3 coisas básicas. Então, 3 coisas básicas nós aprendemos com o livro de Josué. A obediência à palavra de Deus. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, assim como Josué foi. Uma vida de separação e santidade. Josué teve uma vida de separação e santidade. E a gente vê isso também, a sensibilidade à direção do Espírito Santo. Então, essas 3 coisas nós aprendemos com Josué, com o seu livro, através de tudo que a gente viu. Na jornada do povo de Deus, desde o Egito até Canaã, houve 2 travessias milagrosas, uma pelo Mar Vermelho e outra pelo Rio Jordão. Essas travessias nos ensinam que na vida cristã há 2 transições principais. A primeira é quando deixamos para trás o mundo e o nosso antigo modo de viver, representado pela travessia do Mar Vermelho, quando eles saíram do Egito e deixaram para trás essa vida de escravidão.
E o segundo é quando entramos na posse da vida abundante prometida por Jesus, representado pela travessia do Rio Jordão, quando eles entraram naquilo que era deles, na Canaã, na terra prometida. Entre essas duas travessias está o deserto, que representa o tratamento de Deus sobre a nossa carne. Portanto, somente poderemos entrar na posse da terra prometida, que é a vida abundante em Cristo, quando morrermos para nós mesmos e deixar Cristo viver em nós. Contudo, Canaã não é figura do céu, como alguns interpretam. Isso porque em Canaã há 7 tribos inimigas, e no céu não haverá adversários. Canaã, na verdade, faz referência aos lugares celestiais, nos quais Deus nos fez assentar com Cristo, Jesus. Nesses lugares celestiais há uma guerra, a qual Paulo descreve lá em Efésios 3, lá no Novo Testamento. No Efésios 6, esta é a verdadeira batalha espiritual que nós, como igreja, devemos pelejar e para a qual é necessário tomar toda a armadura de Deus. Portanto, figuradamente, no Egito temos representada a nossa batalha contra o mundo. No deserto, nós temos a nossa batalha contra a carne. E em Canaã, contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As principais mensagens que nós aprendemos com o livro de Josué sobre as divisões das terras. No que diz respeito à divisão das terras, quando se encerra a narrativa do livro, nem tudo estava conquistado, mas pela fé o povo já estava repartindo todo o território de Canaã. A parte situada no leste do Rio Jordão já tinha sido reservada para a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Josué apenas precisou dividir o território situado a oeste do Rio Jordão, entre as tribos restantes. A lição para nós, cristãos do Novo Testamento, é a seguinte: coletivamente, como igreja, somos herdeiros das insondáveis riquezas de Cristo. Mas nenhum de nós individualmente tem a capacidade de herdar toda a herança, a saber, toda a plenitude de Cristo. Cada um de nós herda parte da herança e por isso precisamos um dos outros, ou seja, de todo o corpo de Cristo, da igreja. O livro termina com um discurso de despedida de Josué e é a renovação da aliança entre Deus e o povo. A passagem mais conhecida do livro é a declaração de Josué: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outra passagem também desse livro é: Seja forte e corajoso. Então, Deus quer falar para você: seja forte e corajoso e aprenda com a história desse livro como permanecer em Cristo, no nosso Senhor Jesus e Salvador. Deus abençoe e até a próxima audioaula.